tava com saudade? Eu tava com saudade. Wolverine esquecido. Vai ter Wolverine, só que você falou que queria ver com a Lari junto. O verdadeiro significado de A Chegada. Eu aqui e o Homem Invisível veremos o rolê. Vamos lá. Se visse toda a sua vida, do início ao fim, mudaria alguma coisa? Em 2016, era lançado um filme sobre uma linguista que, após contactar uma espécie alienígena, tem visões futuras de uma filha que ainda não gerou e da sua dolorosa morte por uma doença rara. Repleto de simbolismos, referências e muitos detalhes, este filme era A Chegada, uma das ficções... Filmão, Gabi. Esse filme aqui é um filmaço mesmo. Filmaço. Filmaço. científicas mais belas e intrigantes dos últimos tempos, mas que pode deixar algumas dúvidas, principalmente sobre o tempo. Ao saber o trágico destino da filha, Louise conseguiria mudar seu futuro? E para que serve o pássaro na gaiola? Neste vídeo responderei de forma simples as principais dúvidas. O pássaro na gaiola não é para ver o nível de oxigênio do lugar? Tipo, quando eles iam fazer exploração e tal? Olá, sou Ranieri e hoje você vai conhecer todos os detalhes que perdeu em A Chegada, mas final explicado. Então já deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. Para o vídeo fazer sentido, é importante relembrar a reviravolta. Após 12 naves alienígenas pousarem na Terra, acompanhamos os esforços da linguista Louise e o matemático Ian para se comunicar e descobrir suas intenções. À medida que se aprofundam no idioma alienígena, Louise passa a ter visões, ou memórias futuras, de que teria uma filha com Ian e a perderia. Após Assim, isso aqui já é o spoiler 100%, tá? Isso aqui tem spoiler. 100%. Então, se você não entendeu nada, recomendo que você mute ou vá assistir. Muta a live aí, fica na live, mas deixa mutado. Quando acabar o vídeo, você, né? Oi, e aí, Gabriel, beleza? Aí você deixa o rolê. Se você não viu, assista, depois volte aqui e veja. Manter o Saudades, segredo por Silvers. algum tempo, Tamo junto, expõe a mano. verdade ao Você também? parceiro, que por sua vez, destruído, abandona as duas por ser incapaz de lidar com a realidade. A abertura acompanha a filha até sua morte. Por ser a primeira cena apresentada, o público assume pertencer ao passado de Louise, enquanto é o futuro. Eu pensava que esse era o começo da sua história. Estamos condicionados a pensar no tempo linearmente, passado, presente e futuro. Então o diretor faz questão de brincar com nossa percepção do tempo, enquanto expõe a verdade nos primeiros diálogos. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo, à sua ordem. A cena também prenuncia muito do que veremos adiante. Um telescópio mirando as estrelas, teremos seres vindos de lá. É claro, o equipamento pertence a Ian, mas nós ainda não sabemos. Do outro lado, a luminária sutilmente remete às naves alienígenas, enquanto a câmera movimenta de cima para baixo, como algo aterrissando no planeta. As últimas palavras para a filha Volta pra mim. Amor, volta pra mim. também foram suas Caraca, primeiras, velho. Volta pra mim. Volta pra mim. começando e terminando igual, como o nome da garota. Por que meu nome é Hannah? Bom, o seu nome é muito especial. Porque ele é um palíndromo. Porque de Trás pra frente, frente pra trás. trás pra frente é a mesma coisa. Finaliza com Louise percorrendo um corredor circular, como a linguagem dos heptapods, sem começo e fim, pois voltamos agora ao início da história. Então acompanhamos a chegada das naves, Essas são imagens de Hokkaido. mesmo local onde a segunda máquina de contato foi construída. A ilha de Hokkaido. A referência ganha corpo ao lembrar ser outra ficção científica, com uma protagonista efetuando contato alienígena. Quando o exército aborda Louise para ajudar a reconhecer uma mensagem, sua sala possui uma homenagem ao linguista Noam Chomsky, conhecido como o pai da linguística moderna. Nossa, mas aí... Naquela noite, é levada ao acampamento militar. Segundo o diretor, a concha foi baseada num asteroide que orbita nosso sistema solar. I based the spaceship shape on an asteroid. It's like a huge small planet that called Omea that is going around in orbit in the solar system. Denise achou o asteroide tão sinistro e intrigante que, além de sua forma, também deu à nave um aspecto rochoso. Logo chega a hora de visitar os seres. Curiosamente, em muitas cenas o traje é produzido com computação gráfica para simular a ação da gravidade diferente. Faz todo sentido. Caso se pergunte, a função do pássaro na gaiola não está relacionada à comunicação. Na realidade, serve para avaliar a atmosfera dentro da nave, semelhante ao que os mineiros faziam para... Pra quem não sabe, é assim, ó. Porque se tiver alguma coisa de errado na mina, o passarinho morre.
Ele desmaia mais rápido do que um ser humano. Ele cai primeiro. Se o passarinho cair da gaiola, é sinal que os mineiros têm que sair, ou os exploradores ali, dependendo do que ele estiver fazendo, vai ter que sair. Para testar túneis de mina. Se gases perigosos estivessem presentes, matariam o canário antes dos mineiros, alertando para deixar os túneis imediatamente. Na segunda tentativa, leva um quadro, um paralelo muito legal com a alfabetização, São palavras de alfabetização. tentando ensinar os Vinícius, heptapods da mesma tamo junto, forma que obrigado aí aprendemos. pelos It's dimas. like there's not a lot of ways to learn language. At the end of the day, it's like teaching to kids. De volta ao acampamento, Louise conta uma história para defender sua abordagem. Um dos marinheiros apontou para os animais que pulavam e botavam os filhotes nas bolsas e perguntou o que eram, e os aborígenes disseram canguru. E o que é que tem? Foi só mais tarde que descobriram que canguru significa eu não entendi. Esse, na realidade, é um mito real já desbancado sobre a origem da palavra. Não é verdade, mas ajudou a ilustrar. E talvez por isso seja tão convincente. O objetivo americano é descobrir o motivo da visita. Então Louise escreve a pergunta. Qual é o seu propósito na Terra? Tamo Nos junto, rascunhos de sim, Ian sou consta a Bungas. fórmula Como da assim? entropia Tamo de junto, Shannon, mano. usada para definir o grau médio de incerteza a respeito de fontes de informação. Bem conveniente. E um easter egg muito legal, pois na física, a entropia explica o porquê não lembramos do futuro. There is this theory that has to do with the relationship between memory and entropy. Algo que não se aplica aos alienígenas, e logo para a memória de Louise, que lembrará do futuro. Se tiver curiosidade sobre entropia e tempo, recomendo assistir o vídeo sobre Tenet e Interestelar. Na terceira tentativa, retira o traje e se apresenta. O que vamos chamar eles? Eu pensei em Abbott e Costello. Essa é uma dupla de comediantes famosos por um número sobre dificuldade de comunicação. I say, who's on first, what's on second, I don't know who's on third. Mesma dificuldade retratada no filme. Coincidentemente, ou não, são nomes de aliens na série Sherlock. We call them Abbott and Costello. A partir desse ponto, Louise começa a ter visões como uma criança. Como nós espectadores estamos presos ao conceito de tempo linear, continuamos acreditando serem memórias Cara, passadas, esse filme é muito enquanto bom na verdade mesmo, são velho. memórias Muito bom futuras. Isso é jogado na nossa cara desde o primeiro segundo de filme. A memória é uma coisa estranha. Ela não funciona como eu imaginava. Somos tão presos ao tempo, à sua ordem. Esse termo, memórias futuras, ficará claro em breve. A escrita dos seres é semasiográfica, ou seja, não representa sons como a nossa, e sim transmite significado. E mais importante, são circulares, não possuem direção, sem começo, meio e fim. Como a nave e os corpos. E ela é interessante que, assim, para a criação disso daqui, foi inspirado, não sei se ele vai falar aqui, mas foi inspirado em manchas de café. Imagina que tem um copo que vai deixar um café, um copo que vai de café que transborda e fica aquela mancha no guardanapo. Foi a inspiração para criar esse tipo de linguagem alienígena, tá ligado? Sem começo, meio e fim. Como a nave e os corpos, a linguagem escrita não tem uma direção para frente ou para trás. Foi criada uma linguagem totalmente funcional para o filme, com centenas de logogramas. I didn't want something that can relate to any human language. Embora familiar por parecer mancha de café. It's almost like Tá. Ok. Ele ia falar. coffee stain. Logo tem a visão mais cruel, a morte da própria filha. Eu estava aqui lendo sobre uma ideia de que se você mergulha em uma língua estrangeira, você consegue reprogramar o cérebro. A ideia central se baseia na hipótese de Sapir-Whorf, de que o idioma influencia diretamente nosso modo de pensar. Ok, então se aprofundando... Não só isso, mas eu li um rolê que é semiótica, né? Porque eu tava fazendo faculdade. Tem um conceito de semiótica do sussurro. Semiótica. Sussurro. Eu não sei como se pronuncia, tá ligado? Enfim, que ele fala justamente disso. Tem o Peirce, que é o que o pessoal de publicidade estuda mais, e tem esse Saussure. Essa semiótica é justamente falando de símbolos, significados, mas é muito aplicado à linguagem. E é uma coisa interessante que ele fala no livro, que quanto mais formas de você conseguir explicar o que você está sentindo, mais limitada vai ser a sua criatividade. Nem é específico a criatividade, é a forma de filosofia que você vai ter. Porque quanto menos forma você tiver para expressar certas coisas, mais criativo na forma de falar você vai precisar ser. Ou seja, você vai ter que filosofar mais. Imagina uma língua que você não tem
amor, entendeu? Eu te amo. Você vai ter que usar de outras formas para expressar que você ama uma pessoa. E isso é muito doido. Susi. Pronto, obrigado, Gabi, tamo junto. Nessa língua alienígena, Louise começa a pensar igual eles, se tornando capaz de acessar memórias futuras. Em termos práticos, imagine que a história da sua vida é este DVD, e o idioma é o controle remoto que possibilita assistir qualquer ponto do DVD, inclusive pular direto para o final. A pergunta que resta é, poderia ela não engravidar e evitar o sofrimento? Ou como no exemplo do DVD, sua vida inteira já está escrita? Logo falaremos sobre livre-arbítrio e teremos a resposta definitiva. Quando finalmente conseguem perguntar qual o propósito dos heptapods, a resposta é Oferta de arma. deixando os militares extremamente preocupados. Imediatamente, países cortam a comunicação. Irônico, enquanto tentam se comunicar com os heptapods, são incapazes de comunicar-se entre si. And the more we have communications, the less in communication it seems we are. And that's one of the topics of the movie. O Caraca, próximo muito passo foda. após a comunicação é a violência. Então, desde que a China interpreta a mensagem como ameaça, declara um ataque. Nada diferente da comunicação entre humanos. Tentando esclarecer e impedir a confusão, Ian e Louise realizam uma sessão extra. Possuindo informações do futuro, o heptapod tenta avisá-los sobre uma bomba, colocada por militares incentivados por vídeos de teoria da conspiração. Após acordar, analisam os códigos, enquanto afastam a nave a uma altura mais segura. Confiando em uma previsão, retorna a Concha, finalmente ficando cara a cara com a criatura, que tem design propositalmente intimidador, incorporando animais como polvo, elefante, mas numa visão geral, estranhamente similar a um ser humano. Caraca, que doideira. Eu não tinha visto essas com isso. Inclusive seus pés têm anatomia parecida com uma mão. It's a Sim. big challenge today to try to create something that has not been done before. Na conversa expõe que o propósito é ajudar a humanidade, para em 3.000 anos serem ajudados por nós. Lembrando que o tempo para eles não é linear, então já sabem que precisarão da nossa ajuda. Louise tem mais uma visão, com um desenho da filha, representando ela e Ian falando com os heptapods. E finalmente descobre ser o futuro. A língua ser uma arma se conecta ao livro de Louise. Linguagem é a primeira arma empunhada no conflito. Ao sair, é recepcionada por Ian, protagonizando o erro do cobertor preso no microfone. Noutra memória, descobrimos o nome da garota. Por que meu nome é Hannah? Porque ele é um palíndromo. Curiosamente, o sobrenome do ator Jeremy Renner também é um palíndromo. Louise então acessa novamente suas memórias futuras, encontrando seu livro, A Linguagem Universal. Isso é meio paradoxal. Louise agora sabe ler porque acessou sua memória futura, onde já escreveu um livro. Isso gera um loop. Não é mais possível rastrear quando aprendeu a ler. Eu consigo ler. Conhecendo amplamente a língua, entende que não é arma, e sim um presente. Não é uma arma, é um presente. Corta para uma celebração. Essa é outra memória futura da doutora. Nela, o general chinês afirma ser a responsável pela unificação entre as nações. E graças à sua ligação no número particular, não atacou as conchas. Eu não sei seu número particular, general. Agora sabe. No presente, agora em posse do número do general, realiza a ligação. Num raciocínio linear, isso ignora a causalidade, ou seja, o efeito vem antes da causa. Louise ligou para o general antes de obter o número dele. Confuso, pense no tempo aqui como um quebra-cabeças. Não é porque a peça ainda não foi encaixada que seu lugar deixa de ser aquele. Independente da ordem que escolhe montar, cada peça tem seu lugar, e a imagem final sempre será a mesma. Voltando à história, agora acompanhamos as duas cenas correndo simultâneas. Louise no telefone com o general tentando convencê-lo através das próprias palavras ditas por ele no futuro. Apesar de não possuir legendas para a frase que o convenceu, o roteirista revelou ser: na guerra não há vencedores, apenas viúvas. Após a ligação, as emissoras noticiam o recuo da China e o compartilhamento das informações recebidas das naves entre as nações. A missão dos heptapods, além de trazer o idioma, é promover a Cara, isso aqui é foda, né? comunicação. Os 12 locais onde as naves estacionaram e deixaram informações podem ser zonas de conflitos futuros. Por isso partem apenas após se comunicarem. Interessante como não vemos deixar a Terra, apenas desaparecer. É explicado pelo supervisor de efeitos especiais. A espaçonave desaparece e se reúne com os outros 11 em um local, e então se movem para o espaço sideral. A ideia de dissolver lentamente como condensação também serve para demonstrar a superioridade tecnológica. Então acompanhamos a aproximação entre Ian e Louise, simultânea a acontecimentos futuros, em ordem significativa, mas não cronológica. E aqui está o grande dilema. Mesmo conhecendo o futuro, você seguiria em frente? Louise aceitou e aproveitou cada momento. Eu aceito. E acolho cada momento dela.
Particularmente, como pai, não há dor maior do que imaginar perder um filho, enquanto não há maior felicidade do que possuir um. É um grande impasse. Se visse toda a sua vida, do início ao fim, mudaria alguma coisa? Essa é a interpretação que o filme propõe. Porém, na verdade, Louise não possui escolha, tanto que não faz nenhuma, apenas acolhe seu destino, pois conhecimento do futuro é incompatível com livre-arbítrio. Nas palavras do autor do conto ao qual o filme se baseia, You couldn't change anything, you couldn't prevent any undesired outcomes. Because essentially the future has already happened. So you can't change the future any more than you can change the past. We like to think of the future as being indeterminate, open-ended, and not fixed the way the past is. But physics suggests that the future is just as fixed as the past. a menos que existam linhas do tempo paralelas, mas não entraremos nesse mérito. Ter certeza do que acontecerá e não poder mudar faz um paralelo com as nossas vidas. Kind of similar to the situation that we are all in, because we all know certain things about our future. We all know that we are going to die. Trazendo uma bela mensagem, abrace cada momento com quem realmente importa. Embora o conto não deixe espaço para livre-arbítrio, o roteirista preferiu deixar em aberto. I'm a little more, I guess, rebellious in my belief that I need free will. Even if it's an illusion, I need to believe in that. And the idea of Louise having a choice. A visão poética do roteirista indica que o futuro pode influenciar o passado, tanto quanto o passado influenciar o futuro. Nessa linha de pensamento, Louise sempre aproveitou cada momento com a filha por saber de sua morte. Voltando ao filme, Louise consegue lidar psicologicamente com a certeza da tragédia iminente, enquanto Ian não. Isso reflete o heptapod chamando a atenção de Louise. Um paralelo às várias formas de comunicação, como uma simples batida. Também a distância entre eles, separados por um vidro, com a comunicação precária que separaria o casal. O filme não é sobre linguagem, e sim sobre os limites da linguagem. For me, the movie is not necessarily about language, but about the limit of language. Veja que perdendo a barreira de vidro, Louise finalmente entendeu a mensagem dos heptapods, e agora com a barreira entre ela e o marido, eles se distanciam. E fim do filme, mas ainda restam alguns pontos curiosos. Sabe por que invertem a gravidade da nave? Essa foi apenas uma solução conveniente para um problema de design. Como o diretor queria a nave nesse formato, precisaram criar uma forma de chegar até a sala, então foi uma decisão meio que orgânica. E por que fizeram uma viagem tão longa para não pousar? Faltaram apenas poucos metros. Villeneuve esclareceu que além de intrigante, é como um aperto de mãos. Eles estenderam o braço, agora precisamos dar o próximo passo. E na cena em que liga para o general, aceitando que lembra do número pego no futuro, porque Louise do futuro não lembra de uma ligação tão importante do passado? Pode ser um erro necessário para a narrativa, ou explicado de duas formas. Confusão, sua mente ainda não consegue passear livremente entre as memórias, e possui algumas lacunas. Ou o futuro pode influenciar o passado, tanto quanto o passado influenciar o futuro. Sim. Tudo acontece em bloco, um livre-arbítrio esquisito. Você faz todas as suas escolhas simultaneamente, e o presente é como você percorrendo elas. Parece a proposta do roteiro, mas não gosto muito dessa abordagem. Confira vídeos como esse de outros filmes, Interestelar, Muito Contato, interessante, Tenet, cara. link no comentário. Muito interessante, cara. Muito interessante. Sim, sou Rael não tá aí, ó. Seu nick tá assim, relaxa. Mano, gostei demais, cara. Oh, o livro de Eli também, faz tempo que eu vi, eu nem lembro dele. Nem lembro desse filme. Mas A Chegada é um filmaço, cara. Recomendo todo mundo. Muito bom vídeo. Até fiquei silêncio aqui pra deixar o cara dar aula. Foda demais.